Graça e paz, família! Sejam bem-vindos ao canal Voz das Nações. E hoje o vídeo traz como tema Jesus de Nazaré versus Jesus ressuscitado. Existem muitas perguntas concernentes a este tema. E uma das perguntas é: mas não são as mesmas pessoas? Não é o mesmo Jesus? Sim, querido. Porém, nós precisamos entender esses detalhes aqui. Primeiro, Mateus capítulo 15, o versículo 24, Jesus de Nazaré deixou muito claro. E ele respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Jesus de Nazaré está explicando que ele foi enviado para um povo específico, que era os de Israel. Outra coisa que você precisa entender, Gálatas capítulo 4, o versículo 4 e também o versículo 5, que diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receber a adoção de filhos. Para remir os que estavam debaixo da lei. Ou seja, não era eu e você que estávamos debaixo da lei. Não, era Israel que estava debaixo da lei. Então, Jesus veio de uma maneira bem específica. Outra coisa que nós temos que entender é o Romanos capítulo 15, o versículo 8, que está escrito o seguinte: digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão. Essa parte aqui. Então, Jesus de Nazaré, ele foi ministro da circuncisão, ou seja, da lei, ou seja, de um povo específico. Entendendo isso, aí você começa a abrir seu entendimento para o porquê que nós falamos que nós servimos Jesus ressuscitado. Olha para você ver, o próprio Paulo, no capítulo 7 de Romanos, e o versículo 4, ele vai dizer o seguinte: assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais doutro daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de demos frutos para Deus. Então, Jesus está virando para, melhor dizendo, Paulo está dizendo para os romanos que eles agora pertenciam a outro, Jesus ressuscitado. Sendo assim, fica muito mais fácil você entender esse versículo que vai ser lido agora, ou só essa parte de um versículo para você entender, que é o Hebreus capítulo 6, versículo 1. Pelo que deixando os rudimentos da doutrina de Cristo. Aqui o escritor está dirigindo aos judeus que estavam sendo expostos ao evangelho. Então, sendo assim, o conselho do escritor é que é para eles deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Quem não entende isso, serve o Jesus de Nazaré, ou seja, os rudimentos. É batismo em águas, é unção com óleo, é coisas semelhantes, né? É Páscoa e coisas nesse sentido, meu irmão. Porém, quem serve o Jesus ressuscitado, ele entende que agora nós vivemos o reino de Deus, o evangelho da graça, sem os rudimentos, né? Esses rudimentos que o sistema religioso coloca na vida das pessoas. Então, espero que você venha entender isso. Jesus de Nazaré e o Jesus ressuscitado. Falando de ministérios, né? Jesus de Nazaré tinha um povo específico, um período específico, um propósito específico. Após isso, agora nós vamos servir o Jesus ressuscitado, que é sem as mandingas, sem os rudimentos, como a Bíblia diz. O Jesus de Nazaré vem cumprir o seu papel. Cumprindo o seu papel, ele derruba a parede da separação para que todos
venha desfrutar do Jesus ressuscitado, venha desfrutar deste evangelho maravilhoso. Espero que você venha refletir sobre isso e até o próximo vídeo. Um forte abraço e não esqueçam de deixar seu like, seu comentário e se inscrever no canal. Fui!